E nesse vídeo eu vou te contar como eu descobri que eu era a support worker favorita do meu cliente de 97 anos e o que você precisa fazer para ser também um support worker ou uma support worker requisitado, ser o support worker favorito dos seus clientes. Meu nome é Carol Moreira, eu sou support worker desde 2021 e foi nessa profissão, foi dando suporte às pessoas vulneráveis que eu descobri o meu propósito. Eu trabalhei em diversas coisas desde que eu cheguei na Austrália, há 14 anos atrás, e foi nessa profissão que eu descobri realmente o que faz sentido para minha vida. Bom, e eu vou contar agora para vocês como que eu descobri sem querer que eu era a cliente favorita do meu cliente. Era uma terça-feira e eu cheguei na casa do meu primeiro cliente, um senhorzinho de 97 anos. Eu ia na casa dele 2 vezes na semana e eu tinha começado há pouco tempo com esse cliente. Eu cheguei na casa do meu cliente, bati na porta dele, ele mandou eu entrar e ele estava tomando café da manhã. E como sempre, eu cheguei sorrindo, dando bom dia, perguntando como tinha sido a noite dele. E a gente estava conversando ali enquanto ele estava tomando o café da manhã dele. E no meio da conversa a gente começou a falar sobre as support workers dele, porque esse senhor, ele tem support workers de segunda a sexta. E aí na conversa sobre as support workers dele, ele falou assim para mim: "Eu gosto muito da minha support workers, mas a que eu mais gosto é a que vem na quinta-feira". E aí eu parei, botei a mão na cintura e olhei para ele e falei: "O senhor lembra que eu, Carol, venho aqui 2 vezes na semana? Eu venho aqui na terça e na quinta. Sou eu que fico 5 horas com o senhor na quinta. Sou eu que lhe levo pro mercado para tomar um café, para ir na farmácia". E ele começou a rir e falou: "Nossa, eu não lembrava que era você que vinha 2 vezes na semana. Mas eu gosto muito do seu serviço. Muito obrigada". E aí eu achei aquilo tão legal porque foi algo muito espontâneo. Eu não pedi o feedback dele, né? Saiu dele mesmo. E eu achei isso incrível. E eu entendi que eu estava fazendo algo certo. Eu entendi que todo o meu esforço, todo o meu trabalho, todo o meu conhecimento que eu estava colocando em prática com ele estava dando certo. Então agora eu quero passar para vocês 4 dicas do que você precisa fazer para ser um support worker requisitado, para ser o favorito, a favorita do seu cliente. Então presta atenção, faz as suas anotações e coloca em prática. Mas antes disso, antes de eu começar aqui com as dicas, eu gostaria de pedir para vocês curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e compartilhe essas informações com outros support workers ou outras pessoas que você conhece aqui na Austrália que querem se tornar um support worker. E vamos começar aqui com a dica número 1. E eu sei que vai parecer óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. E para você ser um support worker requisitado, você precisa sim ter empatia. E a empatia é a gente se colocar no lugar daquela pessoa, é entender o mundo que ela está vivendo, é tentar entender a dor que ela está sentindo. É também pensar assim: e se fosse com um familiar meu? E se fosse com um ente querido, um avô, um pai, uma mãe? Como a gente gostaria que essa pessoa fosse tratada? Então pense muito bem nisso quando você for prestar os seus serviços, para que você faça da melhor maneira possível. E a dica número 2 é: entenda o conceito Person-Centered Care, que significa que o seu cliente, o seu participante, ele está no centro de todas as decisões. Todas as decisões que têm que ser tomadas em relação ao serviço dele tem que ser decidido por essa pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, eu chego na casa da dona Maria, tá? Eu bato na porta dela, ela está dormindo, eu sou recebida talvez por algum familiar dessa pessoa. Eu entro na casa e a dona Maria tá dormindo ainda. Eu vou lá, preparo todo o café da manhã dela. Eu chego no quarto da dona Maria e falo: "Dona Maria, acorde, olha, o dia está lindo". Abro a cortina da dona Maria e falo: "A gente vai tomar banho agora, dona Maria. Eu já separei tudo, a sua roupa está lá no banheiro, já pronta para a senhora. O seu café da manhã já está pronto e a gente tem que sair. A gente tem um médico hoje, daqui a pouco". A dona Maria não teve nem tempo de ver quem é você. Talvez ela está já nos primeiros estágios de demência, por exemplo. Então ela demora um pouco para reconhecer, né, a situação, ela demora para reconhecer quem é você. E você já abriu a cortina, ela não consegue nem abrir os olhos dela, coitada.
você já escolheu a roupa dela, você já tá com tudo pronto para ela. Mas aí eu te pergunto, a Dona Maria, ela teve a oportunidade de tomar alguma decisão? Ela teve a oportunidade de escolher a roupa dela, ou de escolher o café da manhã dela, ou decidir se ela queria ou não que a janela fosse aberta? Bom, obviamente que não, né? Você já decidiu tudo por ela, você já fez tudo por ela. Então, se a gente usar esse conceito Person Centered Care, a gente faria isso tudo de uma maneira diferente. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o mesmo cenário, só que usando Person Centered Care, que no caso você bateria na porta antes de entrar no quarto dessa pessoa. Se ela não respondesse porque ela tá dormindo, você chegaria próxima da cama dela e acordaria ela de uma maneira gentil, se apresentaria para ela: bom dia, Dona Maria, sou a Carol, sou support worker, e daqui a 1 hora a gente tem um médico. Então vamos levantar, o dia está lindo, você quer que eu abra as cortinas e a janela para entrar um ar fresco aqui no quarto? E aí, dependendo da resposta dela, você faz o comando que ela pedir. E aí você pode perguntar: qual roupa a senhora quer vestir hoje? E você apresenta para ela 2 opções. Você pega aqui um cabide com uma blusa florida, aqui um vestido listrado, e ela vai decidir qual vestido, qual roupa ela quer colocar. E aí você então prepara o banho dela, deixa tudo prontinho com a roupa que ela escolheu. E aí vocês vão para tomar o café da manhã e dá opção para esse cliente, né? Pergunta: você quer banana ou quer morango? Você quer, não sei, um pão com manteiga? Você quer um pão com Vegemite, que aqui eles gostam muito, né? Você vai dar opções para essa pessoa. Claro, gente, que dependendo do nível da demência que essa pessoa tá, o poder de decisão dela vai diminuindo, né? Ela já não consegue reconhecer muitas coisas. Então, a gente tá ali para dar o suporte, nosso serviço tem que se adaptar àquela pessoa, à situação, né, que ela está no momento. E vocês percebem que no primeiro cenário, a pessoa não teve poder de decisão nenhuma, você decidiu tudo por ela. Então, pense nisso sempre na hora que você for prestar o seu serviço. Entenda que é muito importante que essa pessoa tome as suas próprias decisões. E a dica número 3 é não julgar. E assim, somos seres humanos, é quase impossível a gente chegar numa casa de um cliente ou do nosso participante e ver o estilo de vida daquela pessoa e a gente não concorda com nada que ela faz e não julgar, tá? Não vamos ser hipócritas aqui, é difícil sim, mas isso vai ficar aqui na nossa cabeça, a gente que vai ter que saber lidar com essa situação, mas a gente não demonstra isso para o nosso cliente. E eu vou dar exemplos aqui para vocês sobre isso. Por exemplo, eu tenho uma cliente de 42 anos que ela gosta muito de trabalhos manuais, ela trabalha muito com artesanato. Então, ela guarda simplesmente tudo que é caixinha, tudo que é plástico, tudo que é embalagem. Olha, assim, ela guarda tudo que ela pode, tá? E eu concordo? Não, eu não concordo, porque a casa dela vira uma bagunça, não tem espaço para nada, mas é a opção dela, tá? Eu já conversei com ela sobre isso, já falei: você percebe que você guardando tudo isso não tem espaço para tudo e acaba ficando tudo aqui em cima da mesa, em cima dos armários. E ela falou: não, eu sei, mas é assim que eu gosto. Então pronto, eu não converso mais com ela sobre esse assunto. Sempre antes de eu jogar alguma coisa no lixo, eu preciso perguntar para ela. Então eu tive que me adaptar à situação que ela vive. E ela já me falou várias vezes que aprecia muito a minha presença lá, aprecia muito o meu trabalho, porque ela não me vê como alguém que está julgando ela. Bom, eu conversei com ela sobre o assunto, eu entendi qual é a opção dela, né? Ela fez essa opção, ela que quer viver assim. E eu dou suporte para ela, tá? Então, eu não fico dando pitacos, eu não fico dando minha opinião o tempo todo sobre esse assunto, porque eu entendo que é algo que ela é muito sensível, tá? Ela já separou do marido dela, ela já se afastou de pessoas, porque as pessoas não concordam e julgam ela, né, nesse estilo de vida que ela tem. E eu tive que me adaptar, e como eu falei antes, então esses julgamentos, os meus julgamentos, né, em relação a ela, em relação a esse estilo de vida dela, ficam aqui comigo, tá? Eu não demonstro isso para ela. Eu já tentei achar soluções, a gente já já avançou alguns passos aí, ela já melhorou um pouco, mas ainda assim ela continua guardando tudo que são, né, tudo que é coisinhas para fazer os artesanatos dela.
Então, de novo, lembre-se que a gente tem que se adaptar ao tipo, né, do estilo de vida daquele cliente sem julgá-los. É muito, muito importante isso, porque nós acabamos sendo um lugar seguro para elas, tá? A gente acaba sendo aquela pessoa que, independente do que está acontecendo, a gente está ali para dar o suporte para aquela pessoa. E a dica número 4, a última dica desse vídeo, mas não menos importante, é active listening, que nada mais é que a gente escutar ativamente. A gente mostra que está escutando aquele cliente. A gente está presente, a gente não está com o celular na mão, a gente não está prestando atenção no que está acontecendo, né, no ambiente, a gente presta atenção 100% naquela pessoa. E a gente faz perguntas, se for relevante, a gente demonstra que está escutando ela, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um dia eu cheguei na casa de uma cliente e ela falou, assim que ela abriu a porta, eu já vi a cara dela, eu já entendi que ela não estava bem. Mas eu cheguei com meu sorriso, eu dei bom dia e perguntei, como você está? E ela, né, automaticamente falou, eu não estou bem e eu preciso muito de você. Eu preciso muito conversar com alguém. E ela pediu autorização, né, para se abrir comigo, tá? De uma maneira gentil, ela falou: você pode me escutar hoje? Eu preciso muito conversar com alguém. E eu prontamente segurei a mão dela e falei para ela: você pode falar o que você quiser comigo. Sinta-se livre, sinta-se à vontade para conversar comigo. E foi o que a gente fez. A gente sentou e ela conversou, né, tudo o que estava acontecendo com ela, além de problemas de saúde, com problemas pessoais, e eu fiquei ali 100% escutando ela. E eu fazia perguntas relevantes ao assunto, eu trazia, né, falava afirmações para ela positivas, porque era uma situação muito delicada, é uma situação muito delicada que ela está vivendo no momento. E eu tentava sempre demonstrar o lado positivo de algumas coisas, né? De algumas situações que ela estava falando ali comigo. E aí no final da conversa eu falei para ela: olha, eu aprecio que você, né, confie em mim, quer conversar comigo. Eu estou aqui para te escutar. Eu não sei o que te falar. Eu não tenho conselhos para te dar, até porque eu não posso te dar conselhos. É uma situação muito delicada que você está passando no momento. Mas eu só posso te afirmar que eu sei que você é forte, eu sei que você vai conseguir atravessar esses problemas que você está passando. Não vai ser fácil, eu entendo isso. Conte comigo sempre para conversar, mas também procure a ajuda de um profissional, procure um amigo também para conversar, uma amiga, e tenha certeza que eu vou estar sempre aqui para o que você precisar. Dei um abraço nela, ela chorou e no final ela disse muito, muito obrigado, e eu só precisava realmente que alguém me escutasse. Então, assim, eu estava ali no momento, eu demonstrei que eu estava ali ativamente com ela e que eu estava presente, e a maioria das vezes é só isso que eles precisam conversar com alguém. Bom, e essas foram as minhas 4 dicas. Eu espero que realmente ajude vocês aí nessa jornada de vocês como support worker. Eu vou repassar aqui com vocês antes de terminar o vídeo quais foram as 4 dicas que eu dei. Então foi a ser empático, né? Ter empatia, usar o conceito Personal Centered Care, não julgar o seu cliente e praticar o active listening. Então, se você combinar tudo isso durante os seus serviços, eu tenho certeza que você vai sim ser um support worker, uma support worker requisitada. Então é isso e eu te vejo no próximo vídeo.